Capítulo 5. Tá legal. Encontrar o homem dos meus sonhos não estava acontecendo exatamente como eu havia imaginado. Tudo bem que nunca fiquei pensando muito no assunto, mas nas poucas ocasiões em que parei para refletir, tinha idealizado um cara legal, divertido, inteligente e louco por mim. Jamais imaginei que devia levar a expressão "o homem dos meus sonhos" ao pé da letra. Mas tudo bem, eu só tinha que olhar para a coisa como ela era e tudo ficaria certo. Aquele cara existia, Lorcan não. Além disso, esse encontro poderia fornecer as respostas que havia muito tempo eu buscava. O bar que ele escolhera? Bom, não exatamente escolhera, foi o primeiro que apareceu no caminho, mas enfim, o barzinho não era muito espaçoso e havia poucos lugares disponíveis, por isso ele me fez esperar na entrada enquanto procurava uma mesa. Assim que encontrou uma vazia próxima ao bar, voltou para me escoltar até ela e foi ainda mais gentil, puxando a cadeira para eu me sentar. Mal tinha me acostumado e o cara se abaixou, envolvendo a mão grande na bota imobilizadora e suspendendo minha perna, guiando-a para o assento vago ao meu lado. É melhor manter o pé para cima. Não precisa, nem tá doendo tanto assim. Mas me calei, logo que ele acomodou meu tornozelo imobilizado na cadeira e senti alívio instantâneo naquela região. Obrigada. Não por isso. Vou pegar uma bebida pra gente, avisou antes de ir até o balcão. Apoiei as muletas no lambri de madeira coberto de retratos em preto e branco de uma imensa família alemã. Eu estava analisando um deles, em que uma família inteira se empoleirava na carroceria de um caminhão, quando meu celular vibrou. Era Ayla. Cadê você? Ah, droga! Com tudo o que tinha acontecido, acabei esquecendo de mandar notícias. Ela e mamãe deviam estar loucas de preocupação. Digitei uma resposta rápida. Desculpa, tá tudo bem comigo. Trânsito parado, devo chegar tarde. Conseguiu o trampo? Não, mas sua cicatriz acertou. Alguma coisa aconteceu comigo. Tipo o quê? Muito complicado, te explico quando chegar. Nossa, quanto mistério! Até mais tarde, beijos. Eu mal havia silenciado o celular quando o sósia de Lorcan colocou uma caneca de chope na minha frente. Aqui, disse arrastando a cadeira e se sentando diante de mim. Espero que esteja com sede. Deixei o telefone sobre a mesa e levei o chope à boca. Gemi assim que o líquido quase congelante acariciou minha língua e desceu pela minha garganta seca. Tomei mais alguns longos goles e me surpreendi, pouco depois ao constatar que havia bebido mais da metade. Dia difícil? Ele deu um meio sorriso e fez sinal para que o garçom providenciasse mais um, ainda que não tivesse tocado no seu. Você nem faz ideia. Pousei a caneca sobre o descanso de papelão. Quer comer alguma coisa? Ele fez uma careta engraçada, empurrando para trás com um safanão aquele cabelo, que agora eu sabia era mais suave que veludo. Acho que te atropelar mexeu muito mais comigo do que eu tinha me dado conta. Riu encabulado. Me desculpe pela falta de jeito, mas eu ainda não sei o seu nome. Briana Pinheiro. Eu me empertiguei na cadeira. Aquela era a abertura de que eu precisava para começar minha investigação. Estava prestes a perguntar o nome dele, mas ele murmurou: Briana. Só isso, apenas o meu nome. Mas o tom que empregou, o jeito como meu nome dançou em sua boca, como uma carícia quase indecente, fez arrepios me subirem pela nuca e meu joelho bater na perna da mesa. Quantos anos você tem, Briana? Faço 24 em abril. Qual o seu... Comecei. Onde você mora? Questionou ao mesmo tempo. Eu já te dei meu endereço. Você interroga toda garota que conhece? Soltei. Era eu quem deveria fazer as perguntas ali. Todas aquelas temporadas de CSI tinham que contar para alguma coisa, afinal. Só as que me atropelam, brincou. Bom, era uma maneira de descrever o que tinha acontecido. Meu rosto pegou fogo. Desculpe, correu os dedos pelo cabelo, bagunçando. Se era possível, ele ficou ainda mais lindo, todo desgrenhado e meio envergonhado. Não tive a intenção de te chatear com perguntas, só queria quebrar um pouco da tensão. Que tal pedir a comida? Não vou conseguir interrogar você se a minha boca estiver ocupada. Passando a mão em um dos cardápios no canto da mesa, ele começou a analisá-lo, enquanto o meu cérebro, um tantinho dopado pelo chope, preferiu analisar as diversas possibilidades de manter a boca dele ocupada. Me beijando, por exemplo?
Sem convite, imagens daquela boca levemente larga colada à minha preencheram minha cabeça. Os lábios macios e quentes se movendo com urgência sobre os meus, incitando que eu os apartasse e sua... alguma preferência? Quis saber. Língua, suspirei. Deslizaria pelo meu lábio inferior, então seus dentes poderiam... Não tem língua, só joelho a pururuca. Quê? O que eu ia querer com o joelho? Ah, ele estava se referindo à comida. Uma das infelicidades de ser ruiva é nunca conseguir ocultar o constrangimento ou a alegria, os sentimentos de maneira geral. Minha cara esquenta e adquire aquela cor de tomate tão pouco atraente. Não foi diferente naquele momento. Qualquer coisa serve, gaguejei, balançando a cabeça para afastar aquelas imagens da mente. Quase deu certo, quase. Por sorte, o garçom apareceu e eu tive uma desculpa para olhar o cardápio, embora estivesse tão abalada que não conseguia ler uma única palavra. Por isso, quando o meu acompanhante sugeriu alguns pratos, concordei de pronto. Lorcan. O rapaz pediu os petiscos da mesma maneira com que havia falado com a médica, com resolução. Tão logo voltamos a ficar sozinhos, ele levantou sua caneca de chope. Eu fiz o mesmo. Por dias menos turbulentos, proferiu. É o que eu peço toda manhã antes de sair da cama, respondi num muxoxo. Mesmo tendo falado baixinho, ele me ouviu e vincou o senho depois de experimentar um gole. Por quê? Colocou a caneca sobre o tampo. Costuma ser atropelada com frequência? Atropelada, empurrada, amassada, molhada, gemi. Não necessariamente nessa ordem. É mesmo? Ele tentou engolir o riso, mas foi incapaz. Tentou disfarçar com uma tossidela. Dei de ombros. Já estou meio acostumada, mas hoje, com certeza, eu extrapolei todos os limites da turbulência. Mais um desastre para minha lista, e dessa vez eu nem tinha conseguido um emprego. Para não mencionar o cara diante de mim, que agora ria abertamente, se parecendo muito com Lorcan. Mas seu humor mudou, enquanto o riso morria, e ele estava muito sério ao dizer: eu também fico contente que essa merda de dia esteja acabando. Um tanto surpresa com a resposta, beberiquei meu chope, brincando com a fina camada de gelo que recobria o vidro, enquanto analisava aquele cara mais uma vez. Não, dessa vez eu não estava tentando encontrar semelhanças com Lorcan, só prestando atenção nele. E pela primeira vez notei quão bem o paletó lhe caía nos ombros. Observei o maxilar barbeado à perfeição, o relógio caro no pulso. O cabelo tinha um bom corte, mais curto que o de Lorcan. Ok, não deu para resistir, mas os fios ainda eram longos, as ondas suaves cobrindo as orelhas e se enroscando na gola da camisa. Esse homem era o epítome da sofisticação. Devo ter encarado um pouco demais, pois ele inclinou a cabeça para o lado. O que foi? Perguntou intrigado. Por que está me olhando desse jeito? Ah, mirei minha caneca, as bochechas muito quentes de novo. Mais um pouco e eu poderia entrar para o Guinness Book com um novo recorde. A garota que corou mais vezes em uma única noite. Eu só pensei que homens como você não tivessem dias ruins. Ouvi sua cadeira estalar conforme ele se remexia. O que quer dizer com homens como eu? Ocupados? De faz de conta? Ok, pare com isso. Você já entendeu que ele existe e que não é o seu amante imaginário. Supere isso. Ele deixou escapar uma risada, um som um tanto melancólico que fez meu coração apertar. Tive que olhar para ele. Ah, é? Então vou te contar como foi o meu dia. Ele se virou levemente, apoiando o braço no encosto da cadeira. Eu precisei sair correndo do escritório e ir até o hospital porque um dos funcionários brigou com a mulher e resolveu enlouquecer em pleno expediente. Disparou com a pistola de grampos nos colegas e acertou 2 deles. Graças a Deus não foi nada grave. Depois eu tive que falar com a polícia. Fez uma pausa, os olhos se fixando nas manchas de sangue seco em minha camisa. Esfregando a testa, ele se aprumou, cuspindo alguma coisa naquela língua estrangeira que, eu não tinha dúvida, era um palavrão. Me desculpe, Brianna. Acabei ficando preocupado com a sua cabeça e esqueci de perguntar se você queria fazer um boletim de ocorrência. Uma sombra eclipsou meu semblante. Ele estava mortificado. Eu posso te levar para a delegacia agora mesmo. Obrigada, mas não. Prefiro ficar aqui com o chope. Sobretudo porque o cara tinha começado a falar de si mesmo sem que eu tivesse que ameaçá-lo com a muleta. Tem certeza? Ele me encarou muito sério. Ainda está em tempo.
Sim, tenho certeza. O carro não encostou em mim. Acabei caindo com um susto. Acho que torci o pé quando me desequilibrei na calçada. E mesmo assim você me levou até a clínica, onde me reviraram do avesso. Não tenho nada a dizer para a polícia. Quero ficar aqui e ouvir como termina o seu dia de merda. Ele hesitou e, por sua expressão contrariada, pensei que iria se levantar da cadeira e me arrastar para a delegacia mais próxima. Mas então seus ombros relaxaram, aquela sombra no rosto se dissipando aos poucos. Muito bem, concordou, girando a caneca sobre o descanso de copo, sem se dar conta do que fazia. Onde eu parei? Você teve que falar com a polícia depois que saiu do hospital. Ajudei. Ah, certo. Assentiu uma vez. Depois de prestar esclarecimentos, participei de 7 reuniões em 7 lugares diferentes da cidade com esse trânsito dos infernos. E 2 delas terminaram com ameaças de morte. Ele enrugou a testa. Espero que tenham sido só expressões acaloradas. Acabei rindo. Isso pareceu incentivá-lo, pois ele dobrou os braços sobre o tampo de madeira, a caneca entre as mãos e se inclinou de leve para mim. Seu perfume me chegou ao nariz, me entorpecendo muito mais depressa que o chope. Então eu estava voltando para a empresa, prosseguiu, te atropelei e enquanto esperava que você fosse atendida, recebi um telefonema histérico do escritório avisando que houve um incidente e que uma parte dos projetos em que eu andei trabalhando neste último mês foi arruinada, além de um belo prejuízo. Ele tomou alguns goles da bebida. Agora é a sua vez. O que aconteceu no seu dia de merda? Além de ser atropelada, é claro. Acho que nada tão ruim quanto o seu. Pelo menos eu não tive prejuízos, apenas causei um. Só o de sempre. O de sempre? Arqueou uma das grossas sobrancelhas. Saí de casa atrasada para uma entrevista de emprego. Cheguei lá e descobri que todos os outros candidatos eram mais qualificados que eu, mas o cretino responsável pela entrevista nunca aparecia e eu acabei, sem querer, causando um alagamento no escritório. Aí eu saí de lá e quase fui atropelada, enfatizei. Inclinando-se ainda mais em minha direção, suas pálpebras se apertaram, quase que imperceptivelmente. Por acaso, você se candidatou à vaga de assistente pessoal na Brígida Construtora? Eu o encarei perplexa. É, como você sabe. Ele começou a rir, uma risada gostosa, que aqueceu meu peito e fez seus ombros chacoalharem. Qual é a graça? Eu quis saber. Não sei se a gente pode dizer que é engraçado. Acho que é mais uma... coincidência singular. Sacudiu a cabeça, os fios dançando de leve. Como tudo que eu fiz foi ficar olhando sem entender nada. Ele explicou. Eu sou o cretino responsável pela entrevista. Espalmei as mãos no tampo de madeira lisa, lívida. Você tá brincando comigo? Não estou, não. Recostando-se no espaldar, com a diversão ainda espiralando em seu olhar, ele me estudou demoradamente. Então você é a maluca responsável pelo rompimento do encanamento de água que enfureceu a Guilhermina, destruiu o computador e os meus projetos. É como dizia a vovó Filomena, não existe nada tão ruim que não possa piorar. Meu rosto esquentou tanto que cheguei a cogitar pegar a caneca e pressioná-la em minhas bochechas, para aliviar a quentura. Não tive coragem de olhar para ele. Eu sinto muito pelos seus papéis e o encanamento e o computador e por ter irritado a secretária. Foi sem querer, eu juro. Eu posso pagar pelo prejuízo. Eu não precisava de tantos órgãos, certo? Podia muito bem vender alguns. Quer dizer, eu precisava mesmo de 2 rins? Está tudo bem. Sua voz era gentil. Aquilo é uma construtora. Mão de obra é o que não falta. Eu o espiei por entre as pestanas. Ele não parecia furioso. Por que não estava gritando comigo? Por que não exigia que eu pagasse pelos danos? Por que parecia estar se divertindo? Eu posso falar com o seu chefe e explicar que foi um acidente, ofereci. Meu chefe? Levou a caneca à boca e sorveu um grande gole. A espuma branca e cremosa grudou em seu lábio inferior. Ele o limpou com a língua. E realmente não devia fazer aquilo. Alguém podia se sentir tentada e se voluntariar para correr a língua bem devagar por aquele lábio rosado e largo. Briana? Pisquei, mirando seus olhos escuros. Certo, estávamos falando sobre... o que mesmo? Sim. A secretária disse que o chefe ia arrancar a cabeça dela. Eu não queria causar problemas para ninguém. Desculpa, é que se você procurar no dicionário, vai descobrir que ao lado da palavra desastre está o meu nome. Ele lutou para se manter sério, mas acabou sorrindo daquele jeito que fazia a covinha se acentuar no queixo bem desenhado.
Como era possível que ele e Lorcan fossem tão parecidos? Não, a questão não era essa. Como era possível que eu tivesse sonhado com aquele cara e fantasiado toda aquela coisa medieval? E por quê? Eu tinha certeza de que nunca ouvira antes. Eu não teria esquecido. Então, como pude plagiar um ser humano? Ou seja lá o nome que se dê ao que eu havia feito? Reprimi um gemido. Eu tinha tantas perguntas e ninguém a quem fazê-las. Era muito frustrante. Eu não podia simplesmente indagar. Ei, você sabe dizer por que sonho com você faz 5 anos? Tudo o que eu podia fazer era manter a conversa e torcer para que em algum momento um fato qualquer surgisse. Ansiosa, puxei o cabelo para o lado e comecei a trançá-lo. O gesto atraiu a atenção dele. Seu olhar acompanhou os movimentos dos meus dedos, parecendo um tanto... fascinado? Espero que o seu emprego não esteja em risco, murmurei, um tanto mexida. Isso trouxe seu olhar de volta ao meu rosto. Não, está tudo bem. Ele me observou por um longo tempo, até eu sentir a pele esquentar outra vez. Não era qualquer olhar, mas aquele que devassa a alma, que não é capaz de fugir nem de esconder nada, pois a intensidade destrói todas as barreiras. Não tenho certeza do que ele viu ali. Eu não estava mesmo nos meus melhores dias. Mas o que quer que tenha encontrado o fez subitamente se interessar pela caneca. E você, quer um? Ofereceu. Não, acho que já bebi demais. Ele ergueu os olhos para mim. Não consegui compreender a emoção que faiscava em seu semblante. Havia diversão, mas também algo mais, quase ansiedade. Eu não me referia ao chope, explicou em voz baixa. Perguntei se você quer um emprego. Tudo o que eu fiz foi piscar por alguns segundos. O quê? Balbuciei. Eu gostei de você. Acho que podemos nos entender. E eu que achava que as surpresas daquele dia tinham acabado. Será que ele não tinha ouvido toda a história? De como em menos de 1 minuto eu coloquei todo o escritório debaixo d'água? Não sabia que o Sr. Tablet, a eficiência encarnada, tomara à frente todo o prestativo? Talvez a pessoa que ligara para ele, contando o ocorrido, tivesse suavizado um pouco as coisas. Ou então, que ele me oferecia era outra coisa, pensei de repente. Repassei mentalmente a sua última sentença. Então minhas bochechas se incendiaram, mas dessa vez não era o constrangimento que fazia meu sangue ferver, não. Escuta aqui. Apoiei uma das mãos na mesa e me inclinei para mais perto, fuzilando. Eu jamais me sujeitaria a ser sua prostituta, nem de ninguém. Eu posso estar desesperada, mas não é esse ponto. Ele não pareceu nem um pouco abalado e cruzou os braços baixando as sobrancelhas. Não me lembro de ter dito que queria fazer sexo com você, Brianna. Bufei transtornada. Você acabou de dizer que gostou de mim e que a gente poderia se entender? No escritório, atalhou impaciente. Nós podemos nos entender profissionalmente? Eu não preciso pagar para ter sexo. Abri a boca, mas tudo o que consegui proferir foi uma porção de engasgos enquanto minha cara ficava tão quente que temi que a pele pudesse se desprender dos músculos. É claro que ele não precisava pagar para ter sexo. Não com aquele rosto, aquele corpo e aquela maldita covinha no queixo. E certamente ele não queria fazer sexo com a garota que arruinara seu escritório. E isso era bom, porque eu também não queria nada com ele. Eu amava Lorcan. O fato de ele parecer com Lorcan não queria dizer que eu transferiria para um os sentimentos que tinha pelo outro. De maneira alguma. Eu estava totalmente segura disso. Mas eu preciso de uma boa assistente. Sua voz estava mais calma e era toda negócios agora. Você fala inglês? Sim, respondi, meio atordoada. Mamãe sempre insistira que eu fizesse o curso. Estava no último ano quando o papai se fora e tive que abandonar as aulas, mas até que me virava bem. Ótimo, caso você aceite, vai ter folga nos fins de semana, a menos que surja alguma coisa importante. O salário pode ser discutido. Eu vou precisar que você me acompanhe a reuniões, viagens, cuide de minha agenda e de toda a parte desagradável. Que eu acompanhe você? Perguntei, confusa. Você? Eu não mencionei que eu sou o dono da Brígida? Inclinou a cabeça para o lado. Não mencionou. Mas é claro, quem mais? No entanto, eu tinha algo ainda mais inesperado a ponderar do que estar cara a cara com o dono do escritório que eu detonara algumas horas antes. E por que você faria isso? Eu quis saber, ressabiada. Por que daria um emprego para a garota que destruiu metade do seu escritório? E com uma perna machucada, lembrei, batendo a bota imobilizadora no encosto da cadeira. Porque eu detesto essas entrevistas. Ele se retraiu, parecendo exausto.
Preciso de alguém que seja inteligente, que tenha horário flexível, que me ajude a colocar minha vida em ordem. E quanto a seu pé, ele é um dos motivos pelos quais eu decidi te fazer essa proposta. Eu sou o responsável por ele. Não iria me perdoar se, além de te machucar, te deixasse em uma situação financeira difícil. Ele não teria me surpreendido mais nem se dissesse que era da equipe dos Vingadores da Marvel. Eu não gosto que brinquem comigo dessa forma, falei, meio insegura. Ele não parecia estar brincando. Curvando-se para a frente, apoiou os antebraços na mesa. Seus ombros se distenderam e foi um custo tirar os olhos deles e concentrar minha atenção no que ele estava dizendo. Se aceitar o emprego, você vai descobrir que eu não brinco. Nunca. Ele me lançou um olhar penetrante. Você não faz o tipo dos que eu normalmente contrato, mas isso é um ponto positivo. Eu estou cheio do padrão robô. E o Lorenzo, que anda me ajudando enquanto eu não encontro um novo assistente, me traz mais dor de cabeça que alívio. Ele relaxou um pouco e me deu um sorriso curto. Você vai compreender melhor assim que o conhecer. Aquilo não podia estar acontecendo. Aquele tipo de coisa. Ter sorte. Nunca acontecia comigo. Ok, talvez sorte fosse uma palavra forte demais, já que a proposta partia de um homem que era a cara de outro, um homem que me perturbava em diversos sentidos. Mas mesmo assim, se eu conseguisse um emprego e me mantivesse nele, é claro, mas isso era outra história. Se eu conseguisse o trabalho, então eu teria a grana da hipoteca e nós não seríamos despejadas. É sério? Questionei, apenas para ter certeza de que meus ouvidos estavam funcionando direito. Você vai me contratar mesmo depois de eu ter destruído seu escritório? A propósito, você devia chamar um técnico. O ar-condicionado está estalando bastante. Desconfio que o barulho seja a razão do mau humor da sua secretária. Ele riu alto, sacudindo a cabeça. Infelizmente não é, Brianna, mas é disso que eu estou falando. Eu quero alguém que perceba as pequenas coisas, sem que eu tenha que apontar. O Lorenzo vai passar as instruções para você. Ah, até que enfim, estou morto de fome, exclamou assim que o garçom apareceu e começou a colocar o nosso pedido na mesa. Meu Deus, ele estava mesmo falando sério? Eu tinha mesmo conseguido um emprego? Ia trabalhar na Brígida Construtora como assistente do... Peraí, falei logo que voltamos a ficar sozinhos. Ele esticava o braço para pegar um bolinho de carne, mas se deteve, me fitando com expectativa. Seu cabelo castanho claro tremulou sobre a luz fraca, e naquele instante, ao me olhar com as sobrancelhas franzidas, os lábios só um pouquinho de nada apartados, ele se pareceu mais do que nunca com o meu cara imaginário. Sim, Brianna, inquiriu curioso, quando não respondi. Eu não posso trabalhar para você se ainda nem sei o seu nome. Não diga Lorcan. Prove que isso tudo é real. Não diga Lorcan O'Connor. É verdade, me perdoe. Normalmente eu não sou assim tão avoado. Ele levou a mão ao peito, sobre o coração e se curvou de leve em uma mesura galante, mantendo os olhos nos meus. Gael O'Connor, a seu serviço, senhorita. Gael? Murmurei, para que meu cérebro entendesse de uma vez por todas que aquele homem não era Lorcan. Apesar de ter o mesmo rosto, o mesmo corpo, a mesma voz e o mesmo sobrenome. Mas, àquela altura, que diferença faria uma coincidência bizarra a mais ou a menos? Temos um acordo? Gael prendeu o meu olhar ao seu, enigmático, aguardando a resposta. Inspirei fundo. Que Deus me ajudasse. Temos um acordo.